Bom dia, a gente está aqui hoje, né, com o senhor Aldo Chaves, do aniversário de Brasópolis. A gente veio fazer uma entrevista para esse episódio do podcast. E é isso, o senhor quer se apresentar? Um pouquinho. Bom dia, né, os alunos aqui da Escola Estadual Presidente Decesval. Uma satisfação recebê-los, né, aqui na Prefeitura. Hoje estou aqui representando o prefeito, sou vice-prefeito do município. Agradeço aí, né, a escola por estar participando desse momento histórico de Brasópolis, sendo 22 anos de emancipação política e administrativa. E a gente está aqui para colaborar com informações que forem necessárias. Ok, então eu vou começar com umas perguntas, né, para a gente ir desenvolvendo. E a primeira pergunta é: quem fundou Brasópolis, né? Quando que isso aconteceu? Como que foi? Brasópolis, iniciou, né, em 1838. Em 1838 começou era uma fazenda, né? E as pessoas começaram a construir as casas em 1800, e tornou-se uma vila foi denominada Vila Brás naquela ocasião. E o capitão Manuel Gomes, juntamente com outras personalidades da época, né? O capitão Manuel Gomes, para quem não sabe, é o pai do coronel Francisco Braz Pereira Gomes. Então, o coronel Francisco Braz, né, depois acabou sendo vereador, né, por vários anos, foi deputado provincial, né, no estado. E em 1901, Brasópolis era distrito do município de Itajubá. Então, nesse período, Brasópolis era um distrito. Em 1901, o coronel Francisco Braz, né, era vereador, juntamente com outros brasopolenses, ingressaram com um processo de emancipação do município, onde ocorreu, né, sendo a primeira Câmara constituída, e o coronel Francisco Braz era o presidente da Câmara, que acumulava a função de chefe do Executivo. Então essa é o início da história de Brasópolis. Por isso que no brasão, vocês podem observar que tem duas datas lá, 1838 e 1901. Né? Então 1838 foi quando surgiu a Vila Brás, o vilarejo, né? Depois, mais tarde, veio se tornar um município. Na mesma onda, né, de fundação da cidade e tudo mais, quem foi o primeiro prefeito? Né? Porque antigamente tinha os coronéis que comandavam a cidade, mas quem foi realmente eleito o primeiro prefeito de Brasópolis? Sim, o coronel Francisco Braz ficou de 1901 a 1914, né, como presidente da Câmara e acumulando a função de chefe do Executivo. Depois, na mesma linha, né, foi o coronel Henrique Braz, que foi até 1930, se eu não me engano. E aí o primeiro prefeito eleito foi o senhor José Alfredo Gomes, conhecido como Zequinha Gomes. Foi o primeiro prefeito eleito do nosso município. E agora vamos mudar um pouco o nicho, né? Até que não vai mudar muito não, mas já existiu alguma mulher que ocupou algum cargo político aqui, de vereador, até prefeito mesmo? Brasópolis, uma mulher que teve grande destaque, né? Ela não é nem... Ela na verdade, Piranguinha pertencente ao município de Brasópolis, né? E quando Piranguinha foi emancipado, então a Câmara na época era constituída de 11 vereadores. Quem teve muito destaque nessa questão foi a vereadora Nilda, né? Ela é de Piranguinha. Ela destacou que naquela ocasião ela assumiu a presidência da Câmara e foi fundamental para que houvesse a emancipação de Piranguinha. E posterior, né, a ela veio a Graça, que foi muito tempo conhecida, a Graça do Hospital, que era mais popularmente conhecida. Também foi uma presidente que ficou muito marcada na história de Brasópolis, da Câmara. Então, agora eu vou mudar mesmo um pouco o nicho da entrevista. Eu vou falar um pouco dos pontos turísticos aqui de Brasópolis, né, de alguns lugares que foram importantes. Eu vou começar falando do trem, que eu queria saber quando que trouxeram e por que trouxeram o trem para cá e por que foi retirado. Sim. O trem, o desenvolvimento da região, né, Brasópolis e Itajubá, tanto é que nós tivemos o presidente
da República, o nono presidente da República é o Venceslau Braz, que é filho do coronel Francisco Braz, nesse mesmo período, 1914 a 1918. Então a região nossa vem assim, em expansão mesmo, né? Tanto na parte agrícola como comercial. E aí o coronel Francisco Braz, na época, juntamente com os políticos daquela ocasião, a Ponte de Ferro é um ponto hoje que até é histórico e turístico, né? As pessoas se interessam muito por estar visitando. Foi nesse período de 1914. A linha férrea, em 1902, tem uma lei que denomina um espaço urbano no distrito, hoje distrito de Cruzera, que ali era uma estação ferroviária. Então lá também tem um outro monumento histórico, quem tiver a oportunidade de conhecer o túnel, né, que liga a divisa de Brasópolis com Paraisópolis. Antigamente era chamado São José de Paraisópolis, hoje Paraisópolis. E também é uma obra arquitetônica muito interessante, né, para o pessoal estarem conhecendo até a história. E a Ponte de Ferro, ela veio da Inglaterra. Ela veio na época da Inglaterra e está construída aqui no Rio Vargem Grande. Então era uma questão de progresso mesmo para a época, que foi muito importante para a cidade, para o desenvolvimento não só de Brasópolis, como da nossa região. Sim, mas por que o trem foi retirado? O que aconteceu que... O trem ele foi até um período que começou o Brasil, né, como um todo, começou a surgir as ferrovias, as rodovias, né? Então, o asfalto na época era um meio de questão logística, era mais rápido. Então, começou-se a mudar essa questão do trem, né? Das viagens de trem, mas pelas rodovias para praticidade, rapidez, tudo. E aos poucos foram se extinguindo essas ferrovias, né? Até chegar num ponto que elas deixaram de existir mesmo, né? Hoje só existem alguns prédios aí, né? Como eu falei, o túnel lá de Cruzera, a antiga estação aqui, que fica próximo à Ponte de Ferro. Então tem alguns lugares ainda, outros pontos, por exemplo, Cruzera tem uma ruína lá, que era a antiga estação de trem. Em Dias também tem uma antiga estação. Tem alguns lugares ainda que são mais ou menos preservados, né? Pela ação do tempo e do homem deram uma modificada, mas ainda existe ainda. Ainda nesse nicho de pontos turísticos de Brasópolis, eu queria falar sobre a praça lá, que a gente conhece sobre a Praça da Antena, né? Ali em cima. Ali. A Praça Belardo Vergueiro. Eu queria saber um pouco da história, assim, como é que foi trazer aquilo pra cá e tudo mais. Ali a cidade foi se desenvolvendo, né? Então a questão ali, depois veio o telefone, tudo, né? Depois surgiram as companhias de telefone. Lá hoje existe uma central telefônica ainda, né? Analógica, hoje da empresa Oi, né? Já foi da Telemig, já foi da Telemar, hoje é a Oi. E a Praça Belardo Vergueiro, também conhecida como Praça da Bíblia, né? Então ali também era um encontro dos evangélicos para fazer a leitura da Bíblia, por isso que também conhece como Praça da Bíblia. Também lá existe um monumento, se vocês repararem, um monumento lá em homenagem aos pioneiros da retransmissão da TV analógica, que foram, assim, elevaram o nome da cidade, né? Foi a primeira transmissão da América Latina de TV. Então, são pessoas que a gente deve sempre não pensar que deixaram o seu legado, sua história aqui no nosso município. E indo para o ponto provavelmente mais conhecido da região, da cidade, que é o Observatório do Pico dos Dias, né? Sim. O senhor sabe quando foi fundado? Quem que trouxe essa ideia para cá? Alguma coisa do tipo, sim? Tudo tem tudo das histórias tem uma razão de ser, né? É que tinha um cônego GZD. O cônego GZD, ele era um padre francês, né? E ele gostava de estudar os astros. Então ele tinha esse estudo, na época, o observatório agora, semana que vem, vai estar aberto para visitação, né? Agora está meio restrito lá as visitações, mas
vai ter um cadastro via internet para as pessoas se cadastrarem para estar fazendo a visita lá no observatório. A data foi em torno de 1972 aproximadamente, né, que começou a construção, muito por conta do estudo cônico GZD, porque Brasópolis foi uma das localidades que estavam pleiteando a instalação do observatório. Então, pela região nossa ser beneficiada pela questão do céu, né, que o céu é muito limpo, é um céu azul, limpo, né, não tem muita nuvem. Então isso aí foi uma das questões que teve um atrativo maior para estar sendo escolhido Brasópolis, e pelo estudo do Cônico GZD, que na época já mostrava uma ligação da cidade com a astronomia. Então foi um dos fatores que trouxeram hoje essa referência também a nível até mundial, né, que é o Observatório Nacional de Astrofísica. Agora eu quero falar um pouco sobre as mulheres que foram importantes aqui para Brasópolis. Eu trouxe 3 nomes. Vou começar pela Isa Faria Guimarães. Eu estou até com o livro dela aqui. A dona Isa, ela é uma das fundadoras da Academia Brasoponense de Letras, né? E ela é uma estudiosa, era professora também. Então, aqui nós temos aqui um acervo que ela deixou aí de legado, né? Conta toda a história da cidade, nome de ruas, né? As pessoas, a biografia das pessoas que foram homenageadas, né, na denominação das ruas. Então ela teve esse trabalho muito importante, até para a preservação da cultura e história da cidade, né? Tem um livro do centenário também que ela foi uma das autoras. Então a gente, assim, em relação à dona Isa, é uma pessoa que marcou muito, né, a passagem dela aqui por essa questão de registrar, né? Deixou registrado aqui a história de Brasópolis. E agora eu vou falar da dona Georgina, que foi professora também e tudo mais. A dona Georgina, eu não tive prazer de conhecê-la, né? Mas eu sei da história dela, né? É por conta que meus irmãos tiveram a oportunidade de ser alunos, né? E ela foi diretora por muitos anos da escola Presidente Venceslau, né? Então disse que era uma mulher muito à frente ao tempo dela, de fibra, gostava muito da disciplina, e uma pessoa que ajudou a formar muitos jovens na época, né? Que hoje são aí pessoas que, vamos dizer assim, tiveram uma formação muito por conta que a dona Georgina lá atrás colaborou na formação dessas pessoas. Então ela também é uma pessoa que teve muito destaque no Brasópolis. Tem uma rua, se eu não me engano, lá no Horizonte Azul, que leva o nome dela. Então é uma pessoa também que foi muito importante para o nosso município aí. E agora eu vou falar de uma pessoa que provavelmente o senhor conhece bem, né? No caso é a mãe do senhor, que é a Julieta Alvarenga Chaves. A mamãe é a dona Julieta, é a professora Julieta. Ela tinha assim um carinho muito grande, né, pela profissão, né? Ela, um tempo em que as dificuldades, né, eram muito grandes, né? Então tem algumas passagens dela que eu me recordo bem, que os alunos da época, principalmente da zona rural, quando eles vinham estudar na cidade, não tinha a facilidade que tem hoje, né, de transporte, essas questões todas, até o uniforme, material escolar. Então existia uma dificuldade muito grande. E a questão também até da questão financeira, né? A maioria dos alunos lá atrás, eles tinham que ajudar em casa nos afazeres de casa, né? Tirar leite na zona rural, ajudar os pais da lavoura e tudo mais. Então esses alunos, com o tempo, alguns deles iam desistindo, então deixavam de frequentar a escola. A minha mãe, ela tinha dificuldade, ela não tinha carro, não sabia dirigir nada, então ela tinha essa dificuldade, que ela sempre queria saber o porquê que determinado aluno começou a deixar de frequentar a escola. E ela tinha uma vizinha, uma pessoa também que foi muito importante, que é mulher também, que foi muito importante para o nosso município, a dona Ineida Espousino Gomes, que mora ali na praça, próximo de casa, Praça Getúlio Vargas, né, próximo ao Grupão ali.
E a dona Ineida, ela tinha carro, tudo, e a mamãe sempre comentava, fulano, tal. E as duas saíam para fazer as diligências nas casas para saber por que determinado. Então, ela se deparava muito com essa situação. Meu filho precisa ajudar aqui nos afazeres de casa, a escola é um período que ele fica longe, que a gente faz falta aqui para os afazeres, né, em casa. Então, por esse motivo, esses alunos foram deixando. Mas alguns ela conseguia convencer as famílias a mandar, a trazer de volta a frequentar as escolas. Então, é um período que hoje muita gente não sabe, não tinha celular, não existia nada disso, era muito difícil. Então, são fases que são coisas que marcou na época, né? E ela era também além dessa questão que ela era muito dedicada, hoje já tem um nome aqui do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que eu levo o nome dela, né, para homenagear, porque ela também era muito procurada, né, por fato de ser professora, tudo, né, ser uma referência de pessoa, né, porque ela era, além de ser muito religiosa, era uma pessoa que gostava mesmo de ajudar o próximo, né. Muitas pessoas vinham atrás dela com ajuda de medicamento, alimentação, tudo mais, e ela sempre disposta. Ela também não tinha uma condição financeira tão boa, então ela sempre fazia movimentos para ajudava no lar da criança. Então, ela era uma pessoa muito participativa da sociedade. Então, é uma pessoa que deixou, né, uma marca aqui no município, né? Ela teve, além de mim, mais 5 filhos, né? Somos um total de 6. E, graças a Deus, cada um trilhou um caminho aí que do bem mesmo, né? A gente procura sempre fazer o bem e seguir os ensinamentos que ela nos deixou. Bom, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que perguntar. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, né? A Brasóvia, dos 6 filhos que a Julieta teve, eu sou o único brasopolense. Os demais irmãos nasceram em Belo Horizonte, uma outra fase da vida dela, com meu pai, mas eu sou brasopolense, então tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Eu sou uma pessoa extremamente feliz de ser brasopolense. Acho que assim, Brasópolis traz na sua essência, é uma cidade muito especial. Muitos que aqui vêm dificilmente esquecem de Brasópolis. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos alunos na época da escola técnica, né, que vinham de fora, e até hoje eles têm esse sentimento da cidade, que é uma cidade que acolhe muito bem as pessoas. Então é muito feliz eu estar aqui hoje, né, no Poder Executivo, podendo tentar ajudar no desenvolvimento, no progresso de nossa cidade. Para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra, né, e satisfação. E espero que todos os brasopolenses possam estar recebendo nosso abraço aí, para a gente estar celebrando, comemorando, que realmente é motivo de muito orgulho para todos nós. Uma cidade muito rica historicamente mesmo, né? Muito bom estudar as coisas daqui, é muito legal. Bacana. Quanto mais você aprofunda, mais coisa você acha. Perfeito. Espero que tenha, de alguma forma, atendido a expectativa de vocês. E estão à minha disposição, sempre que precisar. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado bastante proveito dessa entrevista, que foi muito bom, rendeu bastante, né? E é isso.